Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é 18/8/2026. Bora realizar as coisas boas da vida, gente. Vamos falar de constelação familiar, falar do porquê muitas coisas não, por que que a gente ganha dinheiro e não conseguimos manter a nossa vida, mesmo na vida adulta, mesmo sendo adultos, mesmo tendo mais de 30, 40, 50 anos. Vamos lá. Vou mandar uns aviãozinhos aqui. Ainda fala aviãozinho, gente? Acho que não fala mais, né? Mandar uns pedidos para me visitarem aqui no Instagram. Gente, eu estou muito feliz de ter participado do Congresso de Consteladores Familiares, Consteladores Familiares do IBCF, Instituto Brasileiro de Constelação Familiar. É muito bom a gente estar no meio de pessoas, né, que falam a mesma língua, que compreendem e mais, que estão em busca da legalização da profissão, que estão mostrando muitas evidências, né? Deixa eu pegar alguns livros que eu comprei lá para poder compartilhar aqui com vocês. Olá, Josi, bom dia. Deixa eu pegar aqui. Bom, a gente fazer propagandas, né, daquilo que é bom. Tem muita gente séria, né, levando, evidenciando as constelações. Estamos a caminho dessa legalização das constelações familiares, estamos a caminho da, de ter nosso código de ética, que eu vejo a importância, né, da constelação e a importância de honrar o legado do Bert Helling, tudo que ele fez para nós, né? Tudo se transforma, tudo modifica, mas tudo tem que ter um limite, né? Porque senão aquela técnica deixa de ser técnica. As constelações, ela tem brilhado os olhos de muitas pessoas. Quando um profissional pensa que ele pode ter uma segunda profissão em constelação familiar, ele pensa que pode estar utilizando isso somente para o seu benefício profissional. Ah, vou ter uma segunda profissão, ah, vou ganhar dinheiro, ah, a constelação ela precisa ser oferecida, primeiro vivenciada pelo constelador. E isso leva-se um tempo, né? Para a gente adquirir uma postura de constelador, leva-se um tempo, não é a toque de caixa, não é num fim de semana, não é, em um momento que você faz lá. Eu lembro de um amigo, né? Ele participava dos grupos de constelações em Jacareí. E chegou um dia depois de um terceiro grupo que ele participou, ele falou: Sheila, deixa eu facilitar a constelação. Eu falei: não, não é assim, não, meu bem, parece ser muito fácil, mas existe toda uma postura, né? E uma postura de humildade diante do sistema familiar do outro, uma postura diante do sistema, do cliente que vem, às vezes, se queixando sem conseguir olhar com amor para alguma parte do sistema. Olá, Jobras, que legal vocês passando por aqui. Estou falando, né, que eu estive num congresso de constelação do IBCF, Instituto Brasileiro de Consteladores do Brasil, né, consteladores familiares. Então, a gente falando da importância da postura do facilitador de constelação, e por que facilitador de constelação, né? Porque a gente vai fazer uma leitura, contribuir para que o cliente compreenda o porquê ele tem aquele determinado problema, onde é o nascedouro daquela dor. E a gente atende a pessoa em uma única sessão. É uma sessão que a gente entra na vida da pessoa, vai lá no porão da vida dela, ou às vezes até mais, num túnel mais profundo, e, e a gente precisa fazer isso com muito respeito, com muita ética, com muita cautela, porque a gente vai sair da vida dessa pessoa e vai deixar ela com aquelas informações que ela acessou. E acessou de que forma? De uma forma muito natural, gente. Por que que eu gosto de constelação? Eu sou psicóloga há 30 anos. Eu não poderia pegar algo esotérico para fazer, para entrar na vida da pessoa de uma forma esotérica.
tem base teórica, tem as bases das linhas da psicologia. Eu sinto muito, né, do CRP não compreender isso. Ele compreende, só que ele não deteve esse poder, né, de conduzir, cuidar das constelações. No início do ano até teve um bochicho aí, né, que as constelações seriam do CRP. Então a gente percebe quando tem esses bochichos, né? A minha avó falava, quando o povo fala é ou foi ou está para ser, né? Então, é lógico que tem aí, né, uma compreensão que a constelação ela é útil, né? A Organização Mundial da Saúde tem um livro que eu já comprei no ano passado, né? São as práticas, histórias, teorias e pesquisas éticas da constelação. Aqui já tem um registro que a Organização Mundial da Saúde e também a Organização Pan-Americana de Saúde reconhece a constelação para a contribuição de promoção de saúde mental, né? Então, não é um órgão qualquer. Existem muitas evidências aqui, e tem mais evidências falando sobre a seriedade da constelação. Só que, como eu estava dizendo no início, é necessário adquirir uma postura, é necessário compreender como que a constelação age em nós. Eu lembro a primeira vez que foi facilitado um movimento de constelação para mim, e eu achei aquilo muito estranho. E, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz, porque o efeito que causou em mim, na minha vida, nos meus relacionamentos, foi de uma transformação que eu procurava há muito tempo, né? Mas para que eu pudesse oferecer, facilitar a constelação para outras pessoas, eu tive que fazer um desenvolvimento de 2 anos. Eu tive que interiorizar aquilo, eu tive que olhar para o meu pai e para minha mãe de uma maneira diferente. Eu tive que compreender, ler, né? Não só ler, mas adquirir ali uma compreensão que a partir do momento que eu fosse facilitar uma constelação para alguém, que seria de um lugar de respeito, que seria de um lugar onde eu vou, até onde o cliente também pode ir. Eu não posso ir além do que o cliente deseja, eu não posso ir além, querer manipular, por exemplo, um relacionamento que que o campo das constelações, que é um campo de ressonância mórfica estudado pela biologia, né, o PhD Rupert Sheldrake, é, demonstra essa ressonância magnética nos estudos, né, dele, que ele é um PhD, né, um inglês que estuda, né, nos Estados Unidos e mostra tudo isso, né, que conheceu as constelações e pôde traduzir o que acontece numa sessão de constelação. E então essa necessidade, né, de ter uma postura ética. E então está tendo, né? A gente já está fazendo, já tem pessoas cuidando das diretrizes éticas e já tem processo para ir para o legislativo para legalizar a profissão de constelação. Então, eu ainda não li, estou com muita vontade de ler. Tem aqui o livro da Sani Rios, Guia Prático. Isso aqui me chamou muita atenção, porque eu trabalho com promoção de saúde mental e trabalho, né, socioemocional, e ela tem um guia prático da educação socioemocional sistêmica. Aqui tem para vocês, professores que trabalham com Fundamental 1 e 2. Aqui tem técnicas, é um livro fininho, mas aqui tem técnicas de como contribuir para as crianças diminuir a ansiedade de uma forma mais profunda, através da neurociência e também das questões sistêmicas. Ah, é muito legal, né? Tem muita coisa aqui, ó, nosso sentir, pensar e agir aqui, que eu tanto falo. Então, aqui, Sunny Rios. Aqui eu ganhei da Elza Carvalho, foi um encontro muito legal. Eu senti que a Elza Carvalho, quem não conhece, busca Olá, Patrícia, que delícia, Cadu, sejam bem-vindos. Para quem não conhece Elza Carvalho, busca no YouTube, aqui no Instagram. Olá, Mega, que legal. Busca no Instagram. Elza Carvalho, ela é uma pessoa que dá a vida dela, né, para as constelações, muito estudiosa, estudou vários campos, e ela percebe que a constelação é algo muito que pode contribuir de uma forma incrível à vida das pessoas. Aqui é um livro que os alunos
acabaram editando, né? Colocaram no livro aquilo que ela fala nas lives. Ah, aqui um outro livro também que eu achei muito Dinâmica Sensível, 9 análises de casos completos, como resolver problemas quando as palavras não funcionam mais. Aqui é um livro sobre neurociência, né? Sabe quando as pessoas falam assim, isso daqui não é ciência? Aí ela vem, né, numa tese de mestrado e fala assim que as dinâmicas, né, de Bert Helling tem aí não é um achismo, tem fundamentos na neurociência, na psicologia, e eu tô louca para ler esse livro, assim, para poder falar para as pessoas, ó, isso vem da biologia, isso vem da neurociência, isso afeta tal parte no cérebro, e, né, tais palavras que são faladas em constelação atingem determinadas partes no na nossa consciência, modifica, assim, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Ai, tô louca para ler tudo isso. E tem esse queridíssimo aqui, que era o último que eu falei, não, esse é meu, da doutora Adriana Braz de Oliveira, Psicologia Transpessoal. Ela é PhD em Psicologia da Saúde. E ela fez esse livro pensando em saúde mental. Pensa se não tem a ver comigo. Imagina se isso não vai alimentar o meu ser, a minha alma. Então, gente, eu estou fazendo essa introdução, né, para falar que a constelação é muito séria. Ai, Lúcia Mendonça, estou aqui falando dos livros, Lúcia. Lúcia Mendonça é uma consteladora maravilhosa, gente, vocês precisam ver. Ela iniciou a constelação fazendo o curso na primeira turma minha, e ela deu um show lá no congresso, falando da vivência dela, e ela foi convidada para fazer parte do corpo docente do IBCF e na verdade, da... Ai, meu Deus, me deu branco agora. Fala aí, Lúcia. Eu estava falando agora comigo mesmo sobre a Inovare, gente. Inovare é uma escola de consteladores que provavelmente é a primeira do Brasil que foi aprovada, né, pela Beth Helling e Helling Ciência, né? Oi, Fernanda. Sim, querida é você, Lúcia. Então, eu venho aqui também, né, o tema, eu coloco o tema lá no início do mês para falar aqui na live, e chega na live, em meia hora eu acabo não falando, mas tudo tem um fundamento, né? Eu acho que as posturas as posturas que a gente adquire na vida, não só nós, né? Ah, segue meus passos, e a gente já está emaranhando nos passos aí, né, Lúcia? Ah, a gente a gente vai evoluindo, né? E, e o que lá no Congresso nós falamos muito de pai e mãe, né? Todos os momentos a gente poder, nós consteladores falamos ancorar, né? Nessa potência de pai e mãe. Eu sei que sim, é o campo. Eu sei que é estranho às vezes a gente falar, né? Ancorar no pai e mãe. Eu sei que para muitas pessoas poder falar, né, pai, mãe, às vezes eu até falo para as pessoas, sente no seu corpo quando você fala a palavra pai, né? O que acontece com o seu corpo? Sente no seu corpo quando você fala a palavra mãe. Sente no seu corpo como é, né? Porque o nosso corpo, a gente fica muito, a gente é muito ligada para falar, racionalizar as coisas, somos muito estimuladas para isso. Ai, Fernanda, venha falar comigo, manda, deixa seu contato, seu WhatsApp aí no direct e a gente conversa. Irmã Zenilde é uma consteladora maravilhosa, poderosa. Como a Lúcia está falando, tudo começa no pai e mãe, né? Então, quando a gente. Como que está essa relação nossa, né, com pai e mãe? Nós falamos muito de pai e mãe, muito de pai e mãe no Congresso, né? Que é o princípio, né, do sim da nossa vida. E às vezes, quando a gente fala, algumas pessoas falam, imagina pai, imagina mãe, né? Eu conversei com uma pessoa esses dias, ela falou assim, eu criei minha filha sozinha, eu sou pai e mãe da minha filha.
Ai, essa é uma doce ilusão, né? Quando a gente fala isso para um filho, né? Ou fala isso, teve o Dia dos Pais, tiveram algumas pessoas que me cumprimentaram, falaram, ah, você foi pai e mãe do seu filho. Eu falei, não, meu filho tem o pai dele, e é o pai que ele pode ser. Aliás, é um pai muito presente na vida do meu filho, né? Nós somos casados e separamos quando o André ainda era bebê, mas muitas conversas, né? Muita influência, tanto que o meu filho tem a mesma profissão do pai. E ele se inspira nisso, e ele se fortalece nisso, né? E nós não, a gente pode até criar o filho sozinho, mas os filhos têm pai e mãe. Todos nós somos filhos de duas pessoas. E isso não é novidade para ninguém. A gente pode ter convivido mais, mas o pai que está ali nas 50% ou a mãe que está ali 50% daquela pessoa, isso a gente não tira. Né? E se a gente nega para os nossos filhos isso, a gente está negando 50% dele mesmo. E aí a dificuldade de ir para a vida, que é o assunto da live de hoje. Que muitas vezes a gente ganha dinheiro, a gente tem o sustento, mas não consegue se manter na vida sozinho. Fica, às vezes, na dependência de emprestar dinheiro de um pai, de uma mãe ou de alguém. Isso é um sinal que alguma coisa não está muito bem conectado com pai e mãe. Né? Ah, poder fazer essa. E não depende assim, ah, mas o meu pai é um mala. Ah, mas o meu pai não presta. Ah, minha mãe é não sei o quê. Não, independe disso. Independe disso. É a forma que você olha para essas pessoas. Né? Eu gosto muito do filme, eu já assisti umas duas vezes. É um filme triste, é um filme dolorido, mas que mostra como que a vida da filha desenvolve quando ela ama o pai que tem um comprometimento cognitivo seríssimo, que é o milagre da cela 7. Né? O pai que tem um problema de comprometimento e por causa disso ele é preso, é, mas a filha, o amor que eles têm não separa e o amor que eles têm fortalece a filha para seguir a vida. Né? Então, isso é necessário. A Lúcia colocou aqui: opa, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Cada um tem uma função. E não tem como fazer a função do outro. Pois é, né, Lúcia? É, eu até, Lúcia, vou fazer acrescentar, né? Não é os dois corpos, né? Eu sempre uso o termo, Lúcia, que em nós os dois se unem para serem melhores, né? No nosso corpo, né? 50% de nós é pai, 50% é mãe. Não vieram inteiros, né? Não é, eu não sou 100% mãe só, eu não sou 100% pai só. Eu sou 50 para que em mim esses dois que estavam, né, lá fora, em mim, eles podem ser melhores. Então, quanto mais eu permito me relacionar bem com a mãe, persona lá fora, eu estou me relacionando bem com a mãe potente aqui dentro de mim e tomo a potência dela. Né? Imagina se eu falo, não, eu não quero nada da minha mãe, mas eu tenho tudo dela em mim. Gente, é uma ilusão, é uma ilusão a gente pensar que aquela mulher que está lá fora não está aqui dentro de mim, ela é, né? E não só, às vezes você fala como ela, às vezes você tem trejeitos como ela. Eu olho para as minhas mãos, eu vejo a mão da minha mãe. E às vezes eu falo alguma coisa, eu falo, nossa, minha mãe falava desse jeito, né? Então, isso está em mim. Por mais que eu tento mudar meu sotaque, tento mudar minha forma de falar, tento gesticular de um jeito diferente, ela está em mim. E o meu pai também está em mim, né? Então, quando a gente, vamos dizer, quando a gente deixa isso assentar dentro da gente, a gente para de brigar com a gente mesmo. E aí a gente começa a ter força para ir para o mais da vida, né? Que é a nossa missão, ir para o mais da vida. A nossa missão não é para ir para menos, não é ficar olhando para trás e criticando. Cada vez que a gente fica olhando para trás criticando, a nossa vida está lá gritando para a gente: ei, tô aqui, volta aí, vem cá. Onde você está? A gente precisa trabalhar juntos, né? A vida e nós. E a vida também é para nós, né? Para ajudar a nossa evolução.
E quando a gente não toma essa consciência, isso fica enfraquecido em nós. Aí é onde a gente não consegue sustentar, onde a gente não consegue ter o impulso da vida. Eu vou fazer uma analogia, né, com neurociência, mas pelo amor de Deus, não é nada disso, mas é só uma analogia, né, eu estava vendo sobre ocitocina, né, que ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio que faz cuidar, o amor que faz aproximar, é o hormônio que faz as pessoas fazer o coração ficar quentinho, né? Aí eu fiz essa analogia com a mãe, né? A mãe é ocitocina, né? A gente precisa de ocitocina, a gente precisa de sentir amado, sentir pertencente para a gente ter força para seguir. E o pai é como se fosse a nossa dopamina, é o que faz a gente ficar agitado para ir buscar o que a gente precisa. E se a gente não tem nem ocitocina, se a gente não tem nem dopamina, ou se a gente tem só ocitocina, a gente fica ali só no quentinho. Se a gente tem só dopamina, a gente vai ficar agitadíssimo, né? A gente não vai ter esse equilíbrio. Então a gente precisa ter o equilíbrio dos dois, a gente precisa ter os dois, né, para um equilibrar o outro e a gente ter força de seguir. Um faz a gente ficar quentinho e ter vontade de realizar algo, de ser mais humana, de ser mais, né, comunicativa, né, de uma forma mais amorosa. E o pai fala: vamos parar com essa amorosidade aí, vamos lá fazer, vamos realizar. Que é a questão do sentir, pensar e agir, né? A mãe faz a gente sentir, a mãe faz a gente. E o pai faz a gente pensar, a mãe faz a gente pensar e o pai faz a gente agir, né, dentro de constelação. Então, é necessário, é necessário. A gente não pode viver só com uma parte nossa, né? Senão a gente não chega lá onde a gente precisa. A Lúcia colocou aqui: quando olho para minha mãe, para minha mão direita, parece que a mão é do meu pai. E quando olho para a mão esquerda, parece que é a mão da minha mãe. Olha que interessante. Lúcia, sinceramente, faz tanto tempo que eu não vejo a mão do meu pai que eu acho que eu não consigo lembrar. Mas eu vou prestar atenção, não sei não. E é muito interessante, né? Mas isso que você trouxe é legal, né? Eu lembro que quando ainda era adolescente, né, meu pai era vivo, as pessoas falavam assim: a Sheila tem a fisionomia parecida com a da mãe, mas o jeito é do pai, né? Então, tem essas questões, né? Às vezes o nariz nosso parece com a mãe, a face parece com o pai, né? O corpo parece com a mãe, e o jeito, os trejeitos parecem com o pai. Não adianta, nós somos assim. Mesmo que eu nunca tenha tido contato com os meus pais, físico, né? Mas o contato mesmo real e poderoso é o contato que está dentro de nós. E quando a gente diz sim, né? Eu lembro de uma constelação que eu facilitei há muito tempo em São José dos Campos. Uma moça, ela era adotada pelas tias e a mãe era andarilha. E ela chegou a ver a mãe algumas vezes em São José dos Campos, né? E, e ela negava, ela falava: não, aquela não é minha mãe, ela me abandonou. Na verdade, a mãe tinha se abandonado, né? A mãe andava com um carrinho e tiraram a assistência social, tirou a menina, né, que andava com ela no carrinho na rua. E ela negava, ela falava do pai, e ela estava desempregada, relacionamento tóxico, ela estava muito mal. E eu lembro daquela constelação onde a representante da mãe não conseguia vê-la, né, porque ela é muito dolorido ver longe. E a partir do momento que ela tomou o amor daquela mãe, que foi uma constelação muito dolorida até conseguir, eu vi essa moça depois de alguns outros encontros de constelação e ela arrumou emprego, ela conseguiu sair de uma relação tóxica, estava mais bonita, mais magra, mais. Às vezes é só a gente olhar com amor, né? A gente precisa olhar com amor. Agora, uma outra coisa que eu quero falar também, que me deu um insight, né? Lá no Congresso foi facilitada uma constelação para que a gente pudesse ver o futuro das constelações no Brasil. Eu fui a representante do Brasil e, e teve um momento que tinha uma pessoa representando os excluídos e ali me deu um insight, assim, que as constelações familiares contribuir para
reorganizar essa questão dos excluídos, né? Eu tenho o costume de falar que quando, costume não, né? Depois de estudar Bert Helling, eu percebi que enquanto não olhamos para um excluído, seja um excluído da nossa família, seja um excluído do nosso sistema de trabalho, do nosso sistema escolar, do nosso sistema municipal, estadual, que eu também já facilitei uma conciliação uma vez junto com o promotor Fábio Lima na assistência social de São José dos Campos, e que eles queriam entender por que que os munícipes que eles assistiam não validavam o trabalho deles, e o secretário caiu a ficha dele no momento do diagnóstico que eles não ouviam, né? Eles ofereciam muito, oferece, 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 mas não ouvia, não parava para ouvir o assistido, né? E eu vejo nas constelações a necessidade de olhar para os excluídos, porque se a gente não olha, causa uma dor social, uma dor comportamental, uma dor física, uma dor moral, uma dor psiquiátrica, muitas vezes. E ontem me veio uma luz, assim, até fiz um post, se vocês quiserem dar uma olhada, né, um carrossel, como se fosse um bebê que não pode nascer e que é excluído, né? Eu facilitei tantas constelações onde a dor do casal que brigava, 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 era porque tinha um filhinho abortado lá na juventude. E isso talvez vocês vão falar, Sheila, você é louca. Mas tem uma pessoa que fala só de imóveis aqui, constelação de imóveis, né, de casas. A pessoa queria vender uma casa grande, bonita, maravilhosa, bem localizada, com a luminosidade do pôr do sol, né, tudo. Mas não conseguiam porque tinha um vazamento na casa que eles não descobriam por quê, né? Vários pedreiros já tinham ido, engenheiro tinha ido, eles não descobriam, não parava o vazamento. A casa chorava por causa daquele excluído, de um bebezinho que não nasceu. É, irmãos que não conseguem trabalhar, ter ascensão na vida. Irmãos que têm relacionamentos tóxicos porque, de alguma forma, estava associado com a violência de morte do irmão que foi abortado. Gente, tantas histórias relacionadas às pessoas que não puderam nascer, que de alguma forma, ou por um aborto espontâneo, ou por um aborto provocado, se as pessoas soubessem a dimensão da dor de um ato desse, as pessoas talvez não fariam isso. Porque não acaba ali quando aconteceu o aborto, começa ali. Começa, isso que eu estou falando muito sério, talvez algumas pessoas vão achar que eu estou exagerando, mas começa, são muitas, centenas de constelações onde o problema sério da pessoa, pessoas que já tiveram doenças sérias, pessoas que tiveram câncer no útero, pais que não quiseram ver, deixaram para lá e depois tiveram um problema de visão, porque pessoas estavam até ficando cegas. Gente, vocês não imaginam o enraizamento, né, o emaranhamento que se causa quando existe alguém que morreu e não é visto. O que essas pessoas precisam? Elas têm o lugar delas dentro do sistema familiar. Elas precisam muitas vezes só ser vistas, só ser olhadas. Às vezes, uma criança, um irmãozinho que tem lá 3, 4 anos, inconscientemente fica ligado a essa dor de morte e fica num processo de doença na infância, pode ter um processo de suicídio na adolescência e na vida adulta, que está ligada, eu sigo você nessa dor, eu vou com você também. E assim, até, né, querendo ser o irmão que morreu para dar a vida para ele. Gente, vocês não imaginam o emaranhamento que causa quando existe um aborto. Esse assunto de hoje, né, que é a questão de eu não me sustento, eu estou sempre dependendo de alguém, também pode estar ligado a um irmão abortado, um tio abortado, né? O próprio aborto, né, a mulher. Eu lembro de essa constelação, não foi eu que facilitei, mas eu lembro que a mulher tinha 4 nódulos no seio, uma constelação que eu vi. Tinha 4 nódulos no seio. E uma ligação aqui. E
quando ela foi para a Constelação, ela teve 4 abortos espontâneos, mas ela teve 4 abortos espontâneos. Então, aquilo, né, mal cuidado na esfera da essência, ficou marcado ali no corpo daquela mulher, né? A partir do momento que ela tomou consciência que estava relacionado com 4 abortos que ela teve, ela pôde ter disposição, o câncer sumiu. Não, nada disso. Ela pôde ter disposição para enfrentar aquele tratamento de uma maneira, né, mais saudável, não refém da situação, percebe? Então, às vezes, é só precisa ser visto. Eu coloquei o post ontem à tarde, fala a carta de um filho. Se vocês puderem dar uma passadinha, ver, né? Só precisa ser visto, só precisa ser abençoado, só precisa ser cuidado, ok? Ah, então, eu estou disponível agora. Eu tenho vagas para quem deseja constelar para a última semana. Essa semana está cheia. Farei uma constelação, diagnóstico sistêmico para uma escola, né? Uma constelação escolar lá em São Paulo. A semana passada eu facilitei uma constelação empresarial para um restaurante, várias coisas, vários momentos importantes ali vários momentos importantes várias descobertas, né, e tomando as forças aí. Então também eu facilito constelações para empresas, restaurantes, escolas, onde as pessoas têm uma ampliação do olhar e para de ficar andando no quarto escuro, sabe? Às vezes as pessoas estão lá esbarrando, gastando uma nota com mentoria disso, mentoria daquilo, e o problema está ali latente, gritando ali, e as pessoas não conseguem olhar. E a partir do momento que se olha e se cuida para aquilo, as mentorias começam a valer a pena, entendeu? E às vezes até essa questão que eu estava falando, né, de excluídos, né, nas empresas tem muitos problemas de excluídos, não são abortos, mas eles são abortados de alguma forma, né, assim, demitem sem conversar, de uma forma injusta, e isso vai ficando para as gerações seguintes de funcionários que vão entrando na empresa, né, esse peso. A Fernanda de Lucas Santana disse aqui: meus pais, primos legítimos, casamento com muitos conflitos devido ao alcoolismo. Nós, 8 filhos, não punimos eles pelo que vivenciamos, só queremos cuidar e ter eles por mais tempo conosco. Sim, os filhos é assim, nós podemos cuidar do nosso lugar, né? Não criticamos. Pode ter coisas na entrelinha da vida desse casal, assim, que nem eles imaginam o motivo, né, dos conflitos. Não é só aborto, tá, gente? Os conflitos podem vir de diversos lugares. Eu falo, só uma sessão de constelação pode trazer a luz e a compreensão do verdadeiro motivo de um problema de relacionamento de casais, de doenças e de algo mais. Então, né? Aí ela continua aqui. Porém, todos nós tivemos dificuldades para ter filhos. Meus pais são nossos filhos. Meus pais são os nossos filhos? Não entendi. Os pais são nossos filhos? Não, os pais são pais, e são grandes, são poderosos. Quando os nossos pais vão envelhecendo, eles nunca, a gente não pode abaixar o nível deles jamais, falar assim, meu filhinho, eu cuido deles, mesmo que eles vão ficando dementes, isso é uma desonra, a gente vai cuidar do nosso lugar, sempre olhando para eles como os grandes, como as pessoas que viabilizaram a nossa vida, coisa que a gente nunca vai conseguir fazer para eles. Eles podem não lembrar mais quem somos nós, mas nós sempre podemos lembrar quem são eles. Aquele corpo, aquela mente demente, que não lembra mais de quem somos, é o corpo da pessoa, é o ser, né? Aquela é a pessoa que viabilizou o nosso bem maior, que é a nossa vida. Então a gente sempre precisa honrar. A gente vai trocar a fralda deles, mas a gente vai trocar com honra. A gente vai trocar, a gente vai dar comida na boca deles, a gente vai dar comida na boca deles com muito respeito, com muita honra, né? A gente não vai fazer como se fosse o nosso filhinho, nosso netinho.
né? Às vezes eles vão chamar a gente de mãe, porque a mente, né? Você pode até, para não brigar, é, concordar, né? Que você é a mãe, que você é a irmã mais velha. Eu lembro de uma tia minha chamava minha mãe, que era irmã, minha mãe era mais nova que ela, chamava de mãe, né? Minha mãe chorava, mas era uma forma até dela se acalentar. Mas você sabe que você não é a mãe, é a filha, né? Então, independente disso, pedir para ser abençoada, que ela é maior, ver a grandeza deles, isso traz a ordem do amor para nós, né? Eu estou terminando aqui essa live. Eu desejo que trouxe alguma reflexão. Eu deixo aqui, né, para vocês lembrarem que a constelação ela está num processo de evidências, tem muitos trabalhos sendo feitos para evidenciar, tem processos para ir para o legislativo para legalizar a profissão. A psicologia levou muito tempo para ser legalizada. Ela fazia parte da filosofia lá na década de 50. Então, a gente sabe que é um processo que leva-se um tempo, mas aquilo que é sério não para, continua, né? Continua. Tem muita gente provando aí o que acontece na constelação, tem nome, tem outros nomes, né? Então, é necessário, sim, vocês também, quando procurarem um constelador, saber qual a origem, quanto tempo fez o curso, como foi, se teve prática, se não teve, se é um órgão reconhecido que fez, se a pessoa já fez, tem consteladores que falam assim, eu nunca fui constelada. Como assim? A gente tem que se trabalhar também, né? Para que a gente se conheça para poder servir a vida do outro. Experimenta a técnica de constelação, que não é uma técnica fácil de ser vivida, porque traz à luz, né, daquilo que às vezes a gente não queria saber. E às vezes lidar com isso não é fácil, né? Por isso precisa ser de muito respeito. Mas as diretrizes da ética já estão aí em movimento. Quem sabe até o ano que vem já temos um código de ética que vai, né, trazer para os profissionais de constelação essa ancoragem, né, de crescer. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana, que vocês possam trazer para o coração de vocês, né, aqueles que, de alguma forma, que às vezes a gente nem sabe no nosso sistema familiar de verdade quem foi excluído, né? A gente não imagina aí quem foi excluído, mas que a gente possa trazer no nosso coração. Às vezes a gente nem sabe que teve um irmãozinho, eu facilitei uma constelação segunda-feira passada, que para um pet, para um cachorro. E a dona falou assim: é o terceiro cachorro que tem o mesmo tipo de doença no mesmo órgão. E isso tem mexido muito com a gente. Será que é algo do nosso sistema familiar, né? A gente sabe que os pets têm um amor incondicional pelos seus donos, né? E que muitas vezes os pets vêm para a vida da gente substituindo para poder tamponar uma dor, né? Alguém que perdeu, um filho que saiu, né? Alguém que, enfim, já entra na vida da gente com uma missão, e ele é só um cachorrinho, ele é só um cachorro. E ele muitas vezes já entra, né, olhando com muito amor e amor cego pelos donos. E o que apareceu, né, na constelação? Que é uma gestação gemilar, que é onde uma sobreviveu e a outra não. E que esse cachorro estava olhando para esse excluído que a dona nem sabia, que nem tinha certeza que teve mesmo, né? Uma gestação gemilar. Que às vezes é muito sutil a perda desse bebê, né? Porque a gestação continua com o sobrevivente, né? E quando eu perguntei, ela falou, em outra constelação já apareceu, né, para minha filha, que ela tem uma irmã não sobrevivente gemilar. Então, né, quando ela falou isso, eu falei, caramba, né? E já vi outras constelações de animais que o pet estava ali em ressonância com a dor do dono, né? Com a dor de um excluído, ou com uma dor que não foi compreendida, né? Não foi feito luto de verdade daquilo. Então, tem essas questões. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana. Estou disponível. Qualquer coisa, manda um recadinho aí no direct. Eu dou uma espiada lá no fim do dia. E
Estarei em São José dos Campos, São Paulo, na escola, na sexta-feira. Em São José dos Campos, estarei no espaço da Selma Lima, que é psicóloga e consteladora. Ela está fazendo uma roda de mulheres e eu vou conversar sobre isso. Se vocês têm interesse, vou conversar sobre autocuidado, autodesenvolvimento emocional nas questões das mulheres. Farei aí um movimento aí, né, nessa questão de autoamor. E no domingo eu estarei em Jacareí e tem duas vagas para constelar. Se você é da região de São José, Jacareí, Santa Branca, Litoral Norte, aqui no Vale do Paraíba, estarei disponível também. E depois, no último, no dia 31, eu ainda vou ver o que eu vou fazer e conto para vocês. Super beijo, um grande abraço, que vocês possam ser felizes, muito felizes. Até mais.